Este vai ser o ano do Tottenham. Quantas vezes o torcedor dos Spurs ouviu esta frase e se iludiu no final? Elencos caros, jogadores renomados, mas no final, decepção. 60 anos sem ganhar a Premier League, 40 sem um título europeu. Mas esta não é a maior dor do torcedor do Tottenham. As campanhas patéticas e a ausência de títulos machucam. Mas se você quer mesmo machucar os fãs do Tottenham, é só lembrar de 2006. O ano que um sonho acabou indo pela descarga, literalmente. E é do maior vexame da história do Tottenham que vamos falar no episódio de hoje do Recortes da Bola. Eu sou o GG e se você gostar de verdade deste vídeo, lembra de deixar aquele like, beleza? O Tottenham é um dos clubes mais tradicionais do futebol inglês e hoje em dia ninguém questiona a presença dele no Big Six, o grupo dos 6 principais times da Inglaterra. Apesar da seca de títulos, os Spurs ultimamente estão sempre brigando na parte de cima da tabela, com boas campanhas, inclusive na Champions League. Sempre com grandes craques no elenco, o Tottenham viveu certa ascensão nos últimos anos, principalmente nos anos que marcaram a crise de seu maior rival, o Arsenal. Mas no começo dos anos 2000, essa situação era completamente oposta. Enquanto o Arsenal fazia grandes campanhas, como na temporada em que foi campeão invicto da Premier League, o Tottenham ocupava do meio para a parte de baixo da tabela. O Arsenal ficava em primeiro, segundo no máximo. Já os Spurs alternavam entre a 9ª e a 14ª colocação do campeonato inglês. Mas na temporada 2005-2006, o Tottenham estava disposto a mudar a sua sorte. Naquela temporada, os Spurs chegaram à última rodada na 4ª colocação, estando um ponto à frente do Arsenal. Bastava então ao Tottenham uma vitória simples sobre o West Ham para que o clube celebrasse a classificação para a Champions League, algo que não ocorria desde a temporada 89-90. Após anos e anos de campanhas ruins na Premier League, os Spurs tinham um cenário amplamente favorável para realizar o sonho de retornar à principal competição europeia. Se não bastasse ele depender apenas dele na última rodada, o Tottenham tinha pela frente um adversário que não estava assim tão interessado naquela partida. Isto porque, apesar de ter brigado contra o rebaixamento durante toda a temporada, o West Ham viveu uma realidade completamente diferente na FA Cup, onde chegou à decisão, e a grande final seria alguns dias após o jogo contra o Tottenham. Resumindo, o West Ham não estava nem aí para os Spurs. Fora tudo isso, há de se ressaltar que o Tottenham tinha um elenco de respeito, tá? Os Spurs contavam com nomes como Edgar Davids, Michael Carrick, Aaron Lennon, Defoe e Robbie Keane, dentre outros jogadores com carreiras relevantes no mundo da bola. Então não era loucura nenhuma dizer que o Tottenham tinha sua ida para a Champions praticamente carimbada. Mas existem coisas que só acontecem com o Tottenham. E tudo começou a dar errado a partir de uma estranha decisão tomada pelo clube londrino. Como era um jogo de peso histórico para o clube, a comissão técnica comandada por Martin Jol decidiu que o elenco se concentrasse no Hotel Marriott em Londres. O grande detalhe é que a partida seria exatamente em Londres, onde o Tottenham possui seu próprio CT e suas próprias instalações para concentrar os jogadores. Pois não demorou muito para que a diretoria e a comissão técnica se arrependessem dessa decisão. Isto porque na madrugada do dia da partida o caos se instalou no hotel, com nada menos que 10 jogadores sofrendo os efeitos de uma severa intoxicação alimentar. E logo de cara começou a investigação por parte do Tottenham para descobrir quem era o culpado naquela situação toda. E a culpa não recaiu sobre ninguém da diretoria e comissão técnica não, mas sim sobre um apetitoso prato de lasanha. É isso mesmo, este foi o menu do jantar oferecido pelo hotel na noite anterior. E o que fez com que os jogadores fossem parar no banheiro às 5 horas da manhã.
E para piorar essa situação, os jogadores infectados pareciam ter sido escolhidos a dedo e eram nada menos que os principais nomes do elenco: Davids, Lennon, Robbie Keane e Michael Carrick, sendo que este último foi o mais atingido pela intoxicação. E se não bastasse tudo isso, o goleiro Paul Robinson e o zagueiro Michael Dawson, que defendiam a seleção inglesa, também estavam entre os infectados. Mas será que era possível fazer algo para mudar os rumos daquela tragédia anunciada? Com poucas horas para a partida, o departamento médico dos Spurs até tentou operar um milagre e restabelecer os jogadores, enquanto que a diretoria do clube também se movimentou para buscar adiar a partida a todo custo, mas nenhuma dessas ações foi bem sucedida. Desta maneira, o Tottenham entrou em campo em frangalhos no Upton Park, estádio do West Ham, em Londres. Durante a partida, era comum ver os atletas dos Spurs se hidratando o tempo todo. Porém, mesmo lutando bravamente e até marcando um gol com Defoe, a derrota acabou sendo inevitável. E para completar esse roteiro trágico, na outra partida da rodada, o Arsenal de Thierry Henry bateu o Wigan, o que acabou tirando a tão desejada vaga na Champions League do Tottenham. Mas como os jogadores do Tottenham reagiram a este episódio depois que tudo foi por água abaixo? A verdade é que a desilusão com todo aquele episódio foi tão séria que muitos jogadores do Tottenham ainda veem o Lasanha Gate, como ficou conhecido esse vexame, como a maior decepção de suas carreiras. Presente naquela tragédia histórica, o meia Jermaine Jenas lembra-se muito bem de cada detalhe daquele fatídico dia. Era um entra e sai do banheiro do ônibus o tempo inteiro no caminho para o estádio. Olhávamos nossos companheiros perdendo a cor da pele e dormindo na janela do ônibus. Após o jogo, foi o pior momento de vestiário que já tive. O trabalho inteiro de uma temporada se foi, relembrou Jenas. Mas esta história trágica não terminou com o apito final. Isto porque algumas horas após a partida, surgiram várias teorias conspiratórias sobre o acontecimento, sendo que Jenas é o porta-voz de uma delas. Pode parecer loucura, mas o meio-campista diz ter na cabeça dele a imagem de um torcedor do Arsenal comandando a cozinha do Marriott Hotel. Mas esta não é a única possibilidade alimentada por diretoria e jogadores dos Spurs. A precisão dos acontecimentos ocorridos horas antes da partida e o fato de o Tottenham não se hospedar em hotéis em jogos realizados em Londres reforçaram a teoria de que a intoxicação alimentar foi premeditada. Por conta destas dúvidas, o Tottenham então solicitou uma investigação, porém o desfecho não foi o esperado pelos Spurs. Os órgãos de saúde constataram que a intoxicação não partiu da lasanha, mas sim de um vírus que não estava presente nas refeições do hotel. Diante disso, o que restou aos torcedores do Tottenham foi aguentar as zoações da torcida do Arsenal. Na época, circularam vários memes do técnico do Arsenal, Arsène Wenger, usando um daqueles chapeuzinhos de chefe. Sendo que numa dessas imagens, que é sensacional, o treinador aparece como o principal suspeito pela intoxicação do Tottenham, numa montagem recheada de trocadilhos. Mas olha só, por incrível que pareça, este não foi o maior caso de intoxicação alimentar do futebol inglês. Praticamente 10 anos antes do Lasanha Gate, na temporada 96-97, o Middlesbrough teve simplesmente 24 jogadores indisponíveis para uma partida contra o Blackburn Rovers. Ao contrário da diretoria dos Spurs, que tentaram adiar a partida deles contra o West Ham, o Middlesbrough tentou algo muito mais ousado. Numa decisão muito questionada, o técnico Brian Robson decidiu não levar o seu time para a partida, acreditando que seria decretada apenas uma vitória por WO para o adversário. Desta maneira, o clube não sofreria uma derrota tão pesada a ponto de afetar seu saldo de gols, um critério de desempate importante na briga contra o rebaixamento. A estratégia, porém, deu muito errado.
Dias depois, a Federação Inglesa decidiu multar o Middlesbrough e punir o clube com a perda de 3 pontos. Essa punição foi crucial para que a equipe, então defendida pelo brasileiro Juninho Paulista, fosse rebaixada melancolicamente para a segunda divisão do campeonato inglês. E comparando então estas duas tragédias, a do Tottenham e a do Middlesbrough, entre um rebaixamento e a perda de uma vaga na Champions League, convenhamos que, apesar de tudo, os torcedores do Tottenham, mesmo com toda a vergonha que eles sofreram, podem sim se sentir aliviados. Já a torcida do Middlesbrough, só mesmo tempo para curar esta ferida. E aí, conhecia a história do Lasanha Gates? Lembra de algum outro episódio parecido no futebol mundial? Comenta aí, se inscreva no Recortes da Bola e aproveita para entender como o novo fenômeno do futebol europeu seguiu os passos de Cristiano Ronaldo para faturar muito dinheiro com um simples gesto. Ele descobriu o segredo de CR7 e o vídeo sobre tudo isso está aí na sua tela. Confere aí, te vejo no próximo vídeo.